Pai do Senhor, meus irmãos, quero deixar uma palavra de reflexão para o seu coração. Quero ler com os irmãos o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 1, que nos diz assim, meus irmãos: acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Quero deixar outro texto, no livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 22, que nos diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quero falar sobre dons e o fruto do Espírito. Antes que eu adentre ao assunto, quero classificar os dons conforme a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai nos ensinar a respeito dos dons naturais. No livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 17, vai falar sobre os dons naturais. Eles são conferidos a nós, bem como a qualquer pessoa, porque os dons naturais, eles são habilidades que as pessoas podem ter e eles devem sim ser usados na igreja. Eles devem ser usados na igreja, já que foram conferidos por Deus a nós. A Bíblia vai nos falar também a respeito dos dons de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 28. A Bíblia vai nos dizer que eles são estabelecidos por Deus para o santo ministério na igreja. Então veja, os dons de Deus, eles são apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Há também na Bíblia os dons do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 7 a 10, que nos diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedades de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isto é, os dons, isto são os dons do Espírito Santo. Há também os dons de Cristo, estabelecido por Cristo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 10 a 13. E eles também são edificados, são para a edificação do santo ministério na igreja do Senhor. Note, meus irmãos, que há uma distinção entre dons do Espírito e o fruto do Espírito. Os dons, eles são conferidos a nós e eles são entregues a nós de maneira completos. Eles não são fracionados, mas cada dom ele é entregue a nós de maneira completos, enquanto que o fruto do Espírito ele é gerado em nós através do novo nascimento. Os dons espirituais, eles estão ligados com o que fazemos na obra do Senhor, enquanto que o fruto do Espírito, ele está relacionado com o que realmente somos. Vincula-se, o fruto do Espírito, ele vincula-se ao nosso caráter. Os dons espirituais mostram-nos a autoridade e poder. Os dons espirituais são conferidos a nós para autoridade e poder no Evangelho, na condição e propagação
da igreja na terra. Enquanto que o fruto do Espírito, meus irmãos, a natureza dele revela a verdadeira espiritualidade que o novo convertido passou a possuir, enquanto que os dons espirituais, eles são divididos. Note que o fruto ele é indivisível. A Bíblia fala na diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, enquanto que o fruto não se divide. O fruto é único, é uno, o fruto é indivisível. Chama-se amor, como lemos. Os dons espirituais, eles podem ser imitados. Nós vemos hoje muitas pessoas imitando o falar de línguas estranhas, imitando manifestações espirituais, porque os dons eles podem ser imitados. Isso nós já percebemos na atualidade. Quantas pessoas imitando dons espirituais, enquanto que o fruto do Espírito não podem ser imitados, porque cada um só dá o que tem, porque vincula-se ao caráter desta pessoa e alguém só pode dar aquilo que tem. Os dons espirituais, eles são conferidos a nós por graça especial de Deus. Os dons espirituais não é por merecimento, não é porque a pessoa consegue por meio de obras meritórias, não é porque a pessoa tem habilidades, não. Os dons espirituais é dado a nós por graça especial de Deus. O fruto do Espírito, meus distintos irmãos, ele é gerado em nós por meio do Espírito Santo no ato da conversão. Então, quando o recém-convertido aceita Cristo, logo é gerado o fruto do Espírito neste recém-convertido. Note que enquanto os dons espirituais são conferidos por graça especial, divina, sem se vincular ao merecimento e às obras do homem, o fruto do Espírito ele é gerado pelo Espírito Santo no ato da conversão. É a semente da boa palavra, que foi plantada no coração do novo convertido. O fruto do Espírito, ele é indispensável para a salvação do crente. Ele é plenamente imprescindível para a salvação do cristão. Enquanto que os dons espirituais são importantes para a nossa vida espiritual. Isto quer dizer que os dons espirituais, eles nos capacitam para o exercício da obra de Deus. Nos dá capacidade e poder para fazer a obra de Deus aqui na terra. Enquanto que o fruto, ele está relacionado com o nosso caráter, com a nossa vida para obtenção na pessoa bendita de Jesus. Logo, meus distintos irmãos, percebemos que há diferença entre fruto do Espírito e dons espirituais. As duas coisas são importantes para a vida do cristão, para a formação do nosso caráter, para nos habilitar na obra do Senhor. Os dons nos dão capacidade e os frutos nos dão capacidade para nos amoldar ao caráter de Deus. Fique com esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua igreja. Deus te abençoe.